A maioria das pessoas imagina que o pior que uma família pode te entregar é uma comida em forma de agrado que ninguém ali realmente gosta. A minha me entregou um contrato. 18 páginas impressas em papel caro demais para aquilo que carregavam. Um envelope colocado ao lado do presunto como se fizesse parte da decoração da mesa. 10 adultos sentados ao redor da sala de jantar, sob um lustre que minha mãe tinha comprado originalmente para um velório e que nunca se deu ao trabalho de retirar depois. Eles achavam que sabiam exatamente quem eu era, a filha divorciada, a pessoa confiável, a que sempre cedia. Tinham esquecido um detalhe simples, mas inconveniente: eu lia documentos para viver. Quando estendi a mão em direção à caneta, minha mãe já não respirava da mesma forma naquela sala. Se alguém estiver chegando agora a esse tipo de história, respira fundo e fica à vontade, porque aqui ninguém aprende as coisas do jeito fácil. Eu já estava de volta ao meu próprio apartamento havia 11 meses, o tempo exato para uma mulher parar de se assustar toda vez que o telefone toca. Era um quarto e sala acima de uma lavanderia na Reed Street, em Clarendon Mills, uma cidade pequena onde quase todo mundo se conhece e o trânsito inteiro depende de um único semáforo que só muda depois das 9 da noite. Eu tinha me mudado 2 semanas depois do divórcio ter sido finalizado. O aluguel era baixo o suficiente para caber na minha nova vida quebrada. O teto do quarto era torto, o aquecedor fazia barulho como se reclamasse todo mês de março, mas era meu espaço. Eu tinha 41 anos e trabalhava como paralegal em um escritório de direito de família perto do fórum. Eu passava os dias lendo papéis que definiam vidas inteiras no detalhe. No meu casamento, tive 2 abortos espontâneos, e minha família tratava essas perdas como se fossem objetos esquecidos em algum canto, algo inconveniente demais para ser lembrado. Naquele domingo, eu estava com declarações de imposto espalhadas pela mesa da cozinha e a chaleira no fogo quando o telefone tocou, o que não era estranho porque minha tia Lilian só ligava aos domingos. Ela disse que minha mãe estava quieta demais, de um jeito que não parecia normal. Eu respondi que provavelmente era cansaço, porque era mais fácil do que encarar o peso daquela observação. Minha tia, porém, não deixou passar. Minha mãe não sabia ser quieta, ela sabia era planejar. Eu ri, desliguei o assunto e voltei para a chaleira. Lilian sempre dizia que conseguia sentir uma tempestade mesmo sem ver o céu. Falamos um pouco sobre coisas pequenas, como as orquídeas dela e o telhado dos Mitchell, até que ela mencionou a Páscoa, dizendo que faltavam 2 semanas. Eu confirmei que iria, embora na nossa família aquilo nunca fosse exatamente uma escolha, era mais um registro do que uma decisão. Quem já recebeu favores com cordas invisíveis sabe que a conta sempre chega depois. Aquelas semanas passaram em rotina e silêncio estranho, entre roupas lavadas e pequenas lembranças desconfortáveis. 1 ano antes, numa terça-feira de abril, eu tinha me mudado para o quarto de hóspedes da Margarete com 2 malas e uma caixa de transporte vazia, porque o gato ficou com meu ex-marido. Durante esse período, acabei contribuindo com $900 em compras de mercado, como se isso pudesse equilibrar qualquer coisa que estivesse fora do lugar. Eu tinha limpado a cozinha dela 2 vezes, porque, na nossa família, limpar a cozinha é basicamente a forma mais aceitável de pedir desculpa por existir no mesmo espaço. No segundo sábado de maio, eu já tinha ido embora. Com o tempo, eu aprendi que um favor que você não pediu quase nunca é só um favor, é uma conta que alguém já começou a calcular na própria cabeça. No caso da Margarete, essa conta vinha sendo atualizada desde 1994. Ela não falava disso de uma vez só. Era em pequenas doses, como quem tempera um prato. No dia de ação de graças, deixava escapar um comentário. No meio do purê de batata, lembrava que quando você morou com a gente. Eu levava minhas próprias roupas de cama, mas na narrativa dela eu continuava ocupando o colchão como dívida emocional. No Natal, aquilo já tinha virado uma frase completa, dita com naturalidade. A gente acolheu a Helena quando ela não tinha para onde ir. Na Páscoa do ano anterior, minha prima Bev me perguntou se era verdade que eu tinha passado um verão inteiro lá. Eu disse que não. Ela me olhou como se eu estivesse tentando apagar um documento oficial. E talvez, dentro daquela família, eu estivesse mesmo. A verdade era que ninguém ali te deixava ficar com a sua própria história. Ela era recolhida, editada, reescrita e devolvida para você com uma capa nova, como se sempre tivesse sido daquela forma. Eu deixei passar. Cheguei a achar que deixar passar era o mesmo que estar acima disso. Como se silêncio fosse maturidade. 1 ano depois, em abril,
enquanto eu servia chá e ouvia minha tia falar de previsão do tempo como se fosse estratégia de sobrevivência, a Margarete já estava imprimindo coisas, mesmo que ninguém ainda tivesse dito isso em voz alta. Antes de contar o que fizeram, é importante você entender uma coisa: minha irmã não era um monstro. Ela era uma mulher que já tinha sido negada 3 vezes pelo próprio corpo. Aos 44 anos, Margarete era diretora de uma escola primária em Eastville. Aquele tipo de pessoa que manda cartão de Natal com foto em família usando suéter combinando mesmo quando não existe criança na foto. Principalmente quando não existe criança na foto. Ela e o Trevor tinham tentado por 10 anos. 3 ciclos de fertilização in vitro. $118.000 do próprio bolso depois do seguro, em grande parte vindos de uma herança deixada pela nossa avó quando morreu em 2019, ainda com opiniões bem firmes sobre bisnetos que nunca chegariam. Eu fui quem dirigiu a Margarete de volta para casa depois da segunda coleta de óvulos. Segurei a mão dela no estacionamento da clínica enquanto ela chorava por causa de um muffin barato. Eu me importava de verdade com a dor dela. Dá para sentir a dor de alguém e, ainda assim, não querer pagar pela próxima decisão que ela vai tomar. O problema é que, na minha irmã, a dor não descansava. Era como um fermento esquecido no armário, alguém deveria ter jogado fora há muito tempo, mas continuamos alimentando. E um corpo que já foi negado 3 vezes nem sempre escuta o anão vindo de outra mulher. Eu tinha ouvido minha mãe, no tanque de vinho anterior, falando baixo com a Margarete na despensa. Ela não está usando o corpo dela para nada agora. Foi isso que minha mãe disse. Ela sendo eu. Corpo sendo a versão de mim que eles achavam que podiam administrar. Eu estava no corredor com uma colher de servir na mão, ouvindo aquilo como quem engole algo grande demais sem mastigar. Sabendo que ia ficar preso em algum lugar por dentro. Não contei para ninguém. Nem para minha tia Lilia. Eu estava ocupada demais tentando ser razoável. Até que minha mãe ligou numa quinta-feira e isso, por si só, já deveria ter sido um alerta. Helena, querida. Páscoa, 4 da tarde. Seu pai quer te ver. Meu pai não pedia para me ver havia 11 meses. Na verdade, meu pai não pedia nada, ele apenas assentia. Isso já era o máximo de participação dele em qualquer coisa. Tudo bem, eu disse para minha mãe. Todo mundo vai estar lá, ela continuou. Trevor também. O tio Dom vai vir de Ohio. A gente achou que seria uma noite agradável. Nada estressante. Peguei um bloco de notas da cozinha e escrevi a palavra estressante. Substituí a caneta por um sublinhado forte, como se aquilo precisasse de reforço. Tio Dom vai vir, repeti. Ele já tinha uma viagem mesmo, ela respondeu aquele tipo de frase que minha mãe usa como legenda oficial de qualquer emboscada familiar ao longo da minha vida. Falamos do presunto. Falamos se eu levaria vinho. Eu disse que levaria. Na minha família, a palavra simples sempre antecedia funerais, demissões e, uma vez, uma ordem de restrição. Quando ela desligou, eu fiquei parada na pia com a torneira aberta por tempo demais, sem realmente lavar nada. Minha tia Lilian tinha usado a palavra inquieto. Minha mãe tinha usado a palavra família. E meu pai, o detalhe mais estranho de todos, tinha pedido para me ver algo que ele simplesmente não fazia. Existe um tipo de mulher que anuncia sacrifícios como se estivesse organizando uma refeição. Na maioria das vezes, ela chega à mesa já com uma lista pronta. E, 9 vezes em 10, você não está nessa lista, você é o item. Sequei as mãos e liguei para minha tia Lilian. Acho que precisamos tomar café no sábado, eu disse. Eu já fiz uma torta, ela respondeu. E, de algum jeito, aquilo era o nosso acordo informal de preparação para qualquer guerra que estivesse vindo. Abri o laptop e entrei na biblioteca de modelos de contrato do escritório. Procurei a pasta Gestação por substituição. Li por 2 horas seguidas. Minha tia Lilian tinha 3 regras simples: leia seus próprios contratos, cultive pelo menos uma coisa que floresce em fevereiro e nunca confie em uma mulher que cozinha um presunto quando o assunto é negociação. Ela morava a uns 18 quilômetros da cidade, numa propriedade que tinha sido do marido dela até ele morrer em 2011. Depois disso, ela manteve a casa como quem mantém uma rotina, sem alarde, sem explicações.
As janelas eram tomadas por orquídeas roxas de um lado, brancas de outro, amarelas na cozinha, onde a luz da manhã atravessava um pote de vidro e virava outra coisa. Ela cuidava das flores com uma calma quase mecânica, como se segredos também precisassem de rega. Naquele sábado, eu fui até lá. A torta de cereja já estava na mesa, e o café, servido antes mesmo de eu sentar. Sua mãe me ligou na terça, ela disse, sem rodeio. Perguntou se eu achava que você ainda considerava ter outro bebê. Eu parei com o garfo no meio do caminho. E o que você disse? Eu disse que achava que esse assunto tinha sido encerrado há muito tempo dentro dessa família. Ela tomou um gole de café. E ela respondeu que os tempos mudam um ponto. Minha tia me olhou por cima da xícara, com aqueles olhos claros e pacientes que pareciam já ter visto demais. Tempos não mudam, Helena. As pessoas só ficam mais ousadas. Então ela me contou uma história que eu nunca tinha ouvido antes sobre quando tinha 19 anos, sobre uma gravidez que deveria ser resolvida, e sobre uma escolha que a própria mãe dela nunca teve coragem de nomear. Ela não entrou em detalhes 2 vezes. Não precisava. O que ela disse já era pesado o suficiente para ficar na sala. Quando me levantei para ir embora, ela me acompanhou até a porta. Apertou minha mão com força. Se eles pedirem qualquer coisa de você, ela disse, leia. Não escuta só, lê. Eu disse que sim. Página 4, minha tia Lilian tinha avisado. As coisas importantes sempre moram na página 4. Era domingo de Páscoa, 15h47 da tarde quando eu virei na entrada da casa dos meus pais. Tinha 5 carros estacionados para um jantar de 4 pessoas. O Buick do meu pai. O Taurus da minha mãe. O Forester da Margarete. A F-150 do Trevor. E um Impala prata alugado, com adesivo do aeroporto de Cincinnati. Isso significava que o tio Dom tinha voado até ali sem contar a ninguém que o motivo era eu. Ele não era exatamente meu tio, era primo do meu pai. Advogado em Ohio. E, na hierarquia emocional da minha família, isso tornava perigoso o suficiente para a presença dele mudar o clima da sala. Fiquei dentro do carro por 1 minuto. Contei os veículos 2 vezes, como se isso pudesse mudar o resultado. 5 carros para um jantar de 4 pessoas. Minha mãe não tinha convidado pessoas. Tinha convidado testemunhas. E testemunhas nunca aparecem sem motivo. Saí do carro. Caminhei até a entrada de concreto passando pelos lírios na varanda claramente comprados às pressas, ainda com cara de flor de supermercado tentando parecer sentimental. Toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta rápido demais. O sorriso dela veio largo, ensaiado, quase agressivo de tão perfeito. E então ela me abraçou. Um abraço forte demais para os últimos 3 anos da nossa história. Querida, ela disse. Querida não era uma palavra usada naquela casa desde 2018. Eu guardei isso mentalmente. Lá dentro, o lustre já estava aceso às 15h50 de uma tarde de abril. O mesmo lustre que ela tinha comprado para um velório e simplesmente decidiu manter como decoração permanente. O Trevor estava encostado no aparador, segurando um chá gelado que claramente não estava bebendo. Ele estendeu a mão quando me viu. O aperto dele foi automático, sem intenção, como um homem tentando lembrar se trancou o carro ou não. A Margarete estava no vão entre a cozinha e a sala de jantar. Ela me olhou por tempo demais sem piscar. Usava uma blusa perolada. Eu já tinha visto aquela peça uma única vez antes no aniversário de 10 anos de casamento dela. Era o tipo de roupa que, na nossa família, significava, eu preciso de alguma coisa de você. O tio Dom acenou do sofá. Não levantou. Não falou. Só existiu ali, como uma assinatura jurídica. E então eu vi. O arquivo. Uma pasta cor creme, grossa, colocada ao lado da bandeja do presunto, como se fosse parte do cardápio. Tinha um clipe pequeno na primeira página. Alguém tinha alinhado aquilo com cuidado demais. Não era improviso. Era preparo. Na sala, a filha da minha prima, Eli, 7 anos, assistia a um filme da Pixar com um volume alto demais. Posicionado ali não por acaso, mas por estratégia. Criança é sempre usada como isolamento acústico em famílias que sabem o que estão prestes a dizer,
Se você já foi chamada de a dramática antes mesmo de se sentar à mesa, você reconhece esse momento. É quando a família deixa de ser família e vira estrutura. Sentamos. Minha mãe na cabeceira. Meu pai na outra ponta. Margaret e Trevor de um lado. Eu sozinha do outro. O tio Dom duas cadeiras afastado, distância calculada para parecer casual. Meu pai disse apenas: Graça. Minha mãe passou o presunto. E ele veio exatamente como sempre vinha naquela casa, organizado demais, simétrico demais, quase idêntico ao que minha avó fazia em 1997. Era a única coisa ali que não fingia ser outra coisa. Falamos sobre o telhado dos Mitchell. Comentamos se ainda ia nevar mais uma vez antes do ano acabar. A Margarete não encostou no vinho dela. O pé do Trevor batia debaixo da mesa num ritmo constante, quase mecânico, como se ele estivesse contando alguma coisa que ninguém mais via. Minha mãe, por outro lado, não tirava os olhos do aparador exatamente onde a pasta continuava ali, esperando. Eu comi um pedaço de presunto. Depois uma colher da caçarola de vagem. Dei um gole no vinho. E esperei. Eu tinha aprendido cedo que a minha família nunca chegava direto no assunto. Eles contornavam. Faziam perguntas sobre trabalho, aluguel, carro, quilometragem, e só depois, quando você já estava relaxado o suficiente para baixar a guarda, colocavam o verdadeiro assunto na mesa como se fosse talher esquecido. Minha mãe limpou a garganta aos 3 minutos e 6 segundos. Helena, querida, sua irmã e o Trevor estavam pensando em algo. Um caminho possível para eles. A gente queria falar disso em família. Eu larguei o garfo. Sorri aquele sorriso educado que eu guardava para jantares onde ninguém era de fato educado. Tudo bem, eu disse. A Margarete se esticou em direção ao aparador sem me olhar. O Trevor ficou encarando o prato dele. As mãos da minha mãe estavam escondidas debaixo da mesa juntas no colo e aquilo, para mim, sempre foi um sinal claro. Ela fazia isso quando já tinha decidido tudo e só estava esperando o resto do mundo concordar. Foi assim em 1996, quando queria que eu saísse da peça da escola. E em 2004, quando decidiu que eu deveria terminar com um garoto chamado Caleb Voice. O tio Dom tomou um gole longo do chá gelado e não baixou o copo depois. A Margarete puxou a pasta para perto. O Trevor ainda não me olhava. Eu encostei o garfo no prato e fiquei imóvel, do jeito que minha tia Lilian tinha me ensinado: não interrompe, não antecipa, só espera. Minha mãe não tinha tocado na comida. E então ela falou por 2 minutos e 40 segundos sem parar, sem respirar de forma perceptível, o que já me dizia que aquilo não era improviso. Era texto decorado. Helena, nós somos uma família. Sempre fomos uma família. Família cuida de família. E agora sua irmã está passando por uma fase difícil. Ela fez uma pausa exatamente onde caberia uma quebra de parágrafo. Margaret e Trevor estão tentando ter um bebê há 10 anos. 3 ciclos. 3, Helena. Você sabe, você estava lá. E sua irmã tem sido tão forte. Eu assenti uma vez. Pequeno. Automático. Existe uma opção, minha mãe continuou. Uma opção bonita. Gestação solidária. Um gesto de amor entre irmãs. A medicina hoje em dia tornou isso praticamente seguro. E você, querida, está numa fase de transição. Talvez seja um momento de significado. De família. Eu não pisquei. Foi a vez da Margarete. Ela já tinha a lágrima pronta. Sempre do olho esquerdo ensaiada, calibrada. Estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Helena, você é a única que pode fazer isso. A Margarete vinha praticando o sofrimento desde o fim dos anos 80. Até aquela noite, já tinha reduzido tudo a uma lágrima perfeita, previsível, quase técnica. O Trevor assentiu. Meu pai assentiu. O tio Dom só girou o copo de chá na mão. O gelo já tinha derretido completamente. Contei quantas vezes minha mãe tinha usado a palavra família. 7. Deixei a mão da Margarete sobre a minha sem retribuir o toque. Você é a única que pode fazer isso, ela repetiu, como se a frase fosse mais convincente na segunda tentativa.
Na minha família, isso sempre significou a mesma coisa: você é a única que ainda não foi totalmente usada. Eu preciso de um minuto para entender exatamente o que estão me pedindo, eu disse. A expressão da minha mãe mudou na hora. A voz suave sumiu. O maxilar dela travou naquele jeito específico que eu conhecia desde 1993, o mesmo que ela usou quando eu disse que não queria mais fazer aula de piano. Helena, sua irmã te acolheu quando você não tinha para onde ir, ela disse. Você deve isso a ela. A palavra Andévia saiu com a mesma entonação de 1996, quando eu perdi a tesoura de costura dela. Olhei para meu pai. Ele assentiu, como sempre. Olhei para o Trevor. Ele continuou encarando o prato. A Margarete soltou um som pequeno, quase um ajuste emocional. Não era choro completo, era controle. É um presente, Helena, ela disse. Não um pagamento. Mas a gente espera que você reconheça o que essa família fez por você, depois de tudo. Depois de tudo. O divórcio. A mudança. O período em que eu não pedi nada e ainda assim fui tratada como alguém em débito permanente por ter ficado 42 dias num quarto de hóspedes e pago minhas próprias contas. Eu não levantei a voz. Eu não levantei nada. Minha expressão não mudou. Eu tinha aprendido com minha tia Lilian que calma não é ausência de sentimento. Calma é presença de escolha. Dobrei o guardanapo. Coloquei ao lado do prato. Passei 2 dedos para alinhar a dobra. Eu queria ver o que vocês prepararam, eu disse. A mão da Margarete já foi direto para a pasta antes mesmo de eu terminar a frase. Ela atravessou a mesa como se estivesse servindo comida. E naquele gesto tinha algo pior do que o conteúdo, tinha repetição. Ensaiado. Repetido muitas vezes, ali mesmo, naquela sala, sob o olhar da minha mãe. A pasta era grossa, papel de qualidade alta, não era papel de impressora comum. Algo mais pesado, cor creme, desses usados em convite de casamento. Alguém tinha pago por aquilo. Na capa, acordo de gestação solidária altruísta. Abaixo, em fonte menor, entre Margarete Anne Caldwell, mãe intencional, e underline 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 underline, portadora gestacional. O espaço em branco era para minha assinatura. E o detalhe mais importante, não estava preenchido. Isso, por si só, já dizia muito. Eu vou ler agora, eu disse. Se não se importarem. Minha mãe soltou uma risada curta, sem humor nenhum. Ah, querida, você não precisa ler cada linha. O tio Dom já viu com advogados. Está tudo padrão. Olhei para o tio Dom. Ele não me olhou de volta. Eu trabalho com direito, mãe, eu disse. Paralegal. Você sempre consegue reconhecer quando um contrato foi feito para pressionar alguém. As margens ficam mais estreitas nas partes importantes. Eu sei o que você é, Helena, ela respondeu. E havia um corte na voz dela agora, como a borda de uma lata. Só estou dizendo que não precisamos transformar um jantar de família em tribunal. Trevor falou baixo, quase engolindo as palavras. Deixa ela ler. Trevor falou isso sem olhar para minha irmã. A cabeça da Margarete virou na direção dele só 1 centímetro e parou ali, como se qualquer movimento a mais fosse desperdício de energia. Na nossa família, culpa não aparecia de uma vez. Era temperada aos poucos, como ferro fundido sendo curado com o tempo. Quando percebi, aos 30 anos, eu já tinha uma superfície inteira polida disso. Abri na página 1. Passei a mão na lombada para achatar o papel. Comecei a ler. O lustre acima de nós pareceu menos brilhante de repente. O tio Dom pegou um guardanapo de coquetel e pressionou contra a testa. Ele já estava suando. A página não era escrita como se fosse uma catedral, estrutura de bondade, família e amor, tudo com aquele tom alto, quase religioso. Eu li em voz alta no ritmo que eu uso no trabalho, uma sentença por respiração. Considerando que a mãe intencional, Margarete Anne Caldwell, passou por 3 tentativas mal-sucedidas de fertilização in vitro, totalizando $118.427. A Margarete teve um leve sobressalto com o número. Eu registrei isso sem mudar o tom. Continuei.
E considerando que a portadora gestacional, sendo irmã da mãe intencional, deseja oferecer um gesto de amor à sua família, e que os pais intencionais desejam receber esse gesto em espírito de altruísmo. A palavra altruísmo aparecia 4 vezes antes da página 2. Em contratos como esse, isso já é exagero técnico ou insistência emocional disfarçada. Eu já li contratos piores. Mas nenhum impresso em papel tão caro. As partes entram neste acordo livremente, sem coação, com total compreensão dos direitos aqui concedidos e renunciados, sem coação. Não falei sem coação em voz alta. Só marquei mentalmente. Arquivei. Mantive o rosto neutro. A voz estável. Minha mãe já parecia satisfeita consigo mesma. A Margarete tinha relaxado os ombros alguns milímetros, o tipo de relaxamento que acontece quando alguém acredita que já venceu. Eu já tinha lido dezenas de contratos que começavam com a sem coação na primeira página. Em 90% deles, a coação só era formalizada na página 4. Fechei a página 1. Passei o dedo na dobra. Virei para a página 2. Viu? Bonito, não é? Minha mãe disse. Eu não respondi. A Margarete respondeu por mim, com um sorriso pequeno. É bonito mesmo, Helena. Meu pai assentiu. O tio Dom olhava para o chá gelado como se ele tivesse cometido alguma ofensa pessoal contra ele. A página 2 trouxe o dinheiro. E é aí que o altruísmo, historicamente, começa a transpirar. Lista de reembolsos, tudo minuciosamente separado. 4.200 por trimestre para roupas de gestante, pagos a Margarete. 800 por mês para suplementos alimentares, pagos a Margarete. Quilometragem para consultas reembolsada em conta conjunta em nome da Margarete. Estacionamento na clínica de reprodução. Refeições nos dias de consulta limitadas a $24. Em nenhum ponto da página 2 o dinheiro chegava até mim. Não comentei. Continuei lendo. As comunicações médicas seriam administradas pela mãe intencional. A portadora gestacional autoriza a mãe intencional a receber, em seu nome, todas as informações médicas, testes pré-natais e recomendações clínicas emitidas pelos médicos responsáveis. Em nome dela. Isso significava que eu não receberia minhas próprias informações médicas. Eu não ligaria para o meu próprio médico. Eu não teria acesso aos meus próprios resultados de exame. Eu seria, juridicamente falando, uma sala com uma geladeira dentro e a minha irmã seria a única com a chave. Num seminário de direito de família 3 anos antes, um juiz de Columbus tinha ficado em pé num palco improvisado de hotel e repetido a expressão a linguagem de coerção para umas 300 pessoas tomando café morno. Ele escreveu no quadro: "Você reconhece quando vê", e geralmente está na segunda página. Eu tinha anotado isso num caderno espiral que ainda existia em algum lugar da minha vida. Virei para a página 3. A Margarete ajustou a postura. Minha mãe limpou discretamente o canto da boca com um guardanapo. O tio Dom não se mexia havia minutos. Alguém de um escritório caro tinha cobrado por hora cada palavra que transformava o meu corpo em um espaço trancado por fora. A página 3 começava a tomar posse de mim em parcelas, item por item, como se meu corpo fosse um catálogo. Dieta obrigatória. Controle de peso semanal. Repouso obrigatório sempre que o médico da mãe intencional não o meu considerasse necessário. Vitaminas pré-natais de marca específica, sem substituição, natalista, em embalagens diárias. Restrição de viagem. Não dirigir mais de 2 horas da residência registrada sem autorização por escrito da mãe intencional. Sessões psicológicas obrigatórias quinzenais com profissional escolhido pela mãe intencional. Cláusula 8. A portadora gestacional concorda em não tomar decisões médicas eletivas sem autorização prévia por escrito. Eu não levantei os olhos. Minha respiração continuou estável. Meu maxilar, não. E então vem a palavra altruísta. Altruísta é uma palavra bem vestida. Usa blazer caro, sapato confortável, e atravessa uma sala como se não estivesse pedindo nada. Ela senta do outro lado da mesa, entre o presunto e a caçarola de vagem, e te encara enquanto a outra mão já está passando por cima do seu corpo como se fosse propriedade coletiva junto com $118.000 de justificativa. Na minha experiência, altruísta é o nome que a ganância usa quando está sendo fotografada.
Não falei isso em voz alta. Falei apenas dentro da minha própria cabeça, naquele cômodo onde minha tia Lilian ficava em pé com uma garrafinha de spray, como se estivesse limpando o ar. A cláusula 8 terminava com a autorização. E a autorização, naquele contexto, não significava permissão. Significava posse. Virei a página. Meu pai finalmente levantou o olhar. Ele estava me observando, mas eu não conseguia ler o rosto dele, só conseguia ler uma coisa: ele sabia que aquela era a penúltima página. Ele tinha contado. Foi ali que eu entendi: meu pai já tinha lido aquele contrato antes da Páscoa. E não tinha me dito nada. A sala de jantar ficou num silêncio do tipo que faz você ouvir a geladeira. E a geladeira da minha mãe sempre pareceu mais alta do que deveria. Eu não tinha falado havia 4 minutos. Todos estavam me observando. A Margarete foi a primeira a tentar sorrir. É bem padrão, Helena, ela disse, num tom leve demais para o que estava na mesa. Não é. Minha mãe voltou para o tom suave como quem troca de máscara sem esforço. Querida, a gente pode conversar sobre qualquer coisa. Não está nada fechado em pedra. Só estamos te mostrando o que temos até agora. Eu não levantei o olhar. Helena. O tio Dom limpou a garganta. Isso tudo é negociável, claro. Ele falou como um homem que usa a palavra negociável depois que o pagamento já foi combinado em silêncio. Virei mais uma folha. Agora eu estava na última linha da página 3. O Trevor falou baixo, sem encarar ninguém em específico. Meg. A Margarete não respondeu. E uma parte do meu cérebro, muito treinada para sobreviver em ambientes jurídicos e familiares, repetia a mesma frase como um mantra: você não pode processar alguém por ler um contrato. Você pode ignorar. Pode afastar. Pode transformar em silêncio social. Pode mandar um primo perguntar se você precisa de ajuda psicológica. Mas, uma vez colocado na sua frente, aquilo já tinha sido lido no momento em que existia. E eu estava lendo. A mão do meu pai estava agora totalmente sobre a mesa. O polegar dele se mexeu uma única vez. Eu vi. Ao fundo, na sala, a Ellie ria de alguma coisa do filme. Uma risada limpa, sem peso, sem contexto, o tipo de som que lembrava que existia alguém naquela casa pequeno o suficiente para ainda não estar envolvido em nenhuma negociação. Virei para a página 4. A voz da minha tia Lilian veio na minha cabeça, firme como sempre: as coisas importantes moram na página 4. Eu ainda não sabia o que vinha ali, mas eu confiava nela. Ela tinha um histórico de 50 anos acertando previsão do tempo e caráter de pessoas. Respirei fundo. Alisei a dobra com o polegar. E li. Vou parar um segundo aqui, porque se você chegou até esse ponto, você já percebeu o tipo de noite que isso estava virando. Se isso te encostou em algum lugar sensível, se você já passou por um divórcio morando de favor, se sabe como 6 semanas viram décadas no registro emocional de outra pessoa, se já te disseram que você devia corpo, dinheiro ou silêncio para a sua própria família, deixa um comentário com a palavra varanda. Eu vou entender. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no Cal Drama Story. Sempre tem uma cadeira reservada para você aqui nessa varanda. Agora, página 4. A cláusula 10 tinha 12 palavras. No meu trabalho, as frases mais importantes quase sempre são menores que uma lista de mercado. Após a implantação, a portadora gestacional renuncia de forma irrevogável e permanente a todos os direitos parentais sobre o embrião, feto e criança resultante. Alguém tinha sublinhado a irrevogável. Um traço fino de caneta preta, como se aquela palavra precisasse de reforço emocional dentro de um documento que estava literalmente retirando direitos de alguém. Página 4. As páginas 1 a 3 são para a aparência. A página 4 é onde a faca fica guardada. Você costura uma barra do mesmo jeito que diz não para a família, ponto pequeno, linha reta, sem voltar atrás para puxar o fio. Eu não costurei nada. Eu não puxei nada. Apenas marquei a margem com a ponta da unha. Um meio círculo pequeno. Um truque de paralegal. Invisível a menos que alguém soubesse exatamente onde olhar. Eu não levantei o olhar. Eu não reagi. Do outro lado da mesa, as mãos da Margarete tinham voltado para o colo.
A boca dela era uma linha reta, rígida, cuidadosamente controlada. Minha mãe me encarava como farol em estrada deserta fixo, insistente, sem piscar. A maioria dos estados não permite renúncia de direitos parentais antes da implantação sem aconselhamento jurídico independente dos interessados. Esse contrato, por construção, não oferecia isso. Minha assinatura deveria acontecer ali mesmo, naquela mesa de jantar, na sala da minha mãe, em frente à minha irmã e ao marido dela, com o advogado de Ohio assistindo o gelo do próprio copo derreter. Sem aconselhamento independente. Sem tempo de reflexão. Sem testemunha de fora da família. Coerção, o juiz de Columbus tinha dito anos antes, num hotel qualquer, falando para uma sala cheia de paralegais com café morno. Coerção é estrutural. Pressionei a unha contra a margem da página. Virei para a cláusula 11. Sempre existe uma cláusula dessas. Em todo contrato, há um ponto em que alguém esquece que paralegais existem. A mãe intencional mantém a autoridade exclusiva para selecionar características do embrião, incluindo, mas não se limitando ao sexo genético, e reserva o direito, a seu exclusivo critério, de solicitar a interrupção da gestação antes de 24 semanas caso os resultados de triagem genética não estejam dentro dos parâmetros preferidos. Li. E li de novo. Minha respiração não mudou. Eu tinha treinado isso durante 14 anos lendo documentos em corredores de fórum, não deixar o corpo denunciar o que a mente já entendeu. Mas por dentro, alguma coisa fechou. Um contrato que te oferece uma gravidez com direito de devolução não é um acordo. É uma locação. E eu trabalho com locações. Eu sei reconhecer uma quando vejo. Sexo genético. Parâmetros preferidos. Critério exclusivo. Interrupção da gestação. 3 palavras que transformavam meu corpo em um veículo que podia ser parado, inspecionado e esvaziado se o pacote viesse com a cor errada. Levantei os olhos devagar não para Margarete, mas para o Trevor. Ele estava pálido de um jeito quase químico. A boca entreaberta. A mão espalmada na mesa, como se estivesse tentando impedir a casa de desabar em silêncio, mesmo que só ele estivesse sentindo tremor. Olhei para minha irmã. A expressão dela não tinha mudado. Ela estava esperando que eu continuasse lendo. E foi ali que eu entendi, ela não estava surpresa com a cláusula 11. Ela tinha participado dela. Escrito, sugerido ou aprovado. Ela sabia. Minha mãe pegou a taça de vinho, deu um gole longo e colocou de volta na mesa com um clique seco contra o copo d'água. Virei para a cláusula 12. E, pela primeira vez naquela noite, minha mãe não conseguiu me encarar. A cláusula 12 era o centro de tudo. As cláusulas 1 a 11 eram o cabo. A cláusula 12 era a lâmina. Em caso de a portadora gestacional retirar seu consentimento a qualquer momento após a assinatura deste documento, ela será responsável pelo reembolso integral de todos os custos anteriores relacionados à fertilização in vitro, no valor de $118.427, acrescido de honorários advocatícios razoáveis. O número estava exato. Até os $27. Nem um centavo arredondado. Eles não tinham arredondado. Tinham escrito até os centavos. Alguém, em algum momento, fez questão daqueles centavos. O contrato ficou entre nós como uma panela no fogo baixo, silencioso, mas com aquele cheiro discreto de algo começando a queimar. Eles não tinham me pedido para ser barriga de aluguel. Tinham me pedido para assinar a minha própria entrada numa jaula e ainda pagaram um advogado para desenhar a fechadura. $118.427. Se eu dissesse não depois da assinatura. Não se eu quebrasse algo. Não se eu descumprisse regras. Apenas se eu retirasse meu consentimento que, como paralegal, eu sabia exatamente o que significava, depois da minha assinatura, qualquer não a futuro virava uma dívida impagável. Meu apartamento. Meu carro. Minhas economias do divórcio. Meu salário, possivelmente, quando viessem atrás dele. Eles tinham transformado o não em algo que custava tudo. Olhei para a página. A marca da minha unha na cláusula 10 ainda estava ali, um pequeno relevo branco no papel. Por um segundo muito curto, pensei nas clientes que eu já tinha visto presas em contratos parecidos. Mulheres que assinaram acreditando que estavam entrando em algo simples e passaram anos tentando sair.
Pensei nas orquídeas da minha tia Lília na janela. Pensei na caneta azul no meu bolso, a mesma que ela tinha me dado no Natal. Aos poucos, levei a mão até a bolsa. 14 anos lendo contratos tinham me ensinado uma coisa simples: a maioria é chato. Uma minoria é perigosa. E uma pequena parte é arma. Esse aqui não fingia mais nada. Quem escreveu isso tinha parado de disfarçar. Página 4 é onde o amor deixa de ser amor e vira garantia financeira. Eu entendi, com uma clareza quase fria, o que estava na minha frente: indenização, renúncia irrevogável, cláusula de seleção, penalidade financeira. Um pacote clássico de coerção estruturada. Qualquer juiz enxergaria aquilo. Qualquer advogado minimamente ético teria recusado redigir. Qualquer paralegal em treinamento identificaria em minutos. Mas aquilo não tinha sido feito para ser questionado. Tinha sido feito para ser assinado numa noite emocional, numa mesa de jantar, depois de discursos, depois de presunto, depois de uma palavra como família. Olhei de relance para o tio Dom. Ele estudava o círculo de condensação deixado pelo copo de chá no pano da mesa, como se aquilo fosse infinitamente mais seguro do que me olhar. Ele sabia. Tinha sabido desde o aeroporto. Desde o aperto de mão na varanda. E mesmo assim tinha vindo. Não senti raiva. Senti algo mais limpo do que isso, a lucidez fria de quem entende que foi subestimada a vida inteira. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas quando enfiei a mão na bolsa, tudo naquela sala já tinha começado a acabar. Algumas coisas iam terminar naquela noite, quando eu fechasse a pasta. Outras na manhã de terça, quando minha irmã escolhesse de que lado queria ficar. E outras iam se desfazer aos poucos, como casa fechada depois de vazamento de gás, silenciosas, inevitáveis. Peguei a caneta. Azul. Ponta fina. Não devolvida. O clique da tampa pareceu alto demais para aquela sala. Não levantei os olhos. E procurei a cláusula 11 na página 4. A cláusula de seleção e rejeição. A cláusula 11 era a que pedia que eu interrompesse uma gravidez caso o sexo da criança não fosse o preferido. Eu circulei ela. Devagar. Sem pressa. Sem emoção. Um círculo limpo, de paralegal daqueles que não deixam dúvida nenhuma para quem vai precisar ler aquilo depois. Terminei o círculo e larguei a caneta em cima da pasta, na diagonal, atravessando a cláusula marcada, como um selo em documento de evidência. Fechei o contrato. Empurrei a pasta de volta pela mesa com as duas mãos, firme, educada, como quem devolve uma travessa de comida. Levantei. Peguei minha bolsa. A boca da minha irmã abriu, mas não saiu som. A mão da minha mãe foi direto ao próprio pescoço, como se tivesse esquecido como respirar. Meu pai fechou os olhos uma única vez, devagar, como quem evita luz forte demais. Trevor não se mexeu. O tio Dom largou o chá. Eu não levantei a voz. Exatamente, eu disse. Eu não vou assinar isso. Não vou discutir isso. E eu quero que todos aqui entendam que eu ouvi o que cada um de vocês disse esta noite. Eu não vou esquecer. Passei pela mesa. Parei um segundo atrás do meu pai e beijei a testa dele. Não foi carinho. Foi hábito antigo, algo que minha tia Lilian tinha me ensinado uma vez, num celeiro frio, dizendo que dignidade é a única coisa que você perde de verdade quando o gasta, e que você nunca deve desperdiçar a chance de abençoar alguém que já se encolheu demais dentro da própria vida. Meu pai não abriu os olhos. Minha mãe soltou um som curto, sufocado. Helena. Não respondi. Caminhei até a porta. Na sala, a Eli ainda assistia ao filme. Uma girafa colorida passava na televisão. Ela não virou a cabeça. Não viu nada. Abri a porta. Fechei atrás de mim com uma mão só. Sem bater. Do lado de fora, enquanto eu caminhava até o carro, ouvi minha irmã pela primeira vez naquela noite. Não era choro. Era um som. Baixo. Animal. Sem forma. Vazando pela porta como algo que não cabia mais dentro dela. Não olhei para trás. Ela tinha me pedido um filho. Eu dei silêncio. E o meu silêncio acabou sendo mais alto do que qualquer resposta.
Dirigi dentro do limite de velocidade que, na minha família, é o que pessoas fazem quando estão prestes a explodir, mas ainda precisam parecer civilizadas. O lustre da casa dos meus pais foi ficando pequeno no retrovisor. O céu de Páscoa era cinza, sem definição, típico de começo de primavera. Peguei a estrada mais longa de propósito. Eu precisava do caminho maior. Minhas mãos no volante estavam firmes. Meu rosto no espelho retrovisor estava calmo. Verifiquei 2 vezes. Eu não parecia uma mulher que tinha acabado de sair de uma intervenção familiar planejada. Eu parecia uma mulher voltando de um jantar com presunto. O celular começou a vibrar no banco ao lado. Margarete, correio de voz, 37 segundos. Minha mãe, correio de voz, 52 segundos. Meu pai, mensagem por favor, volta. Sua mãe está abalada. Minha mãe de novo, precisamos conversar como adultos. O tio Dom não ligou. Ele não precisava. Ele estava calculando. Existe sempre um momento em qualquer negociação em que a máscara escorrega meio centímetro. Naquela noite, na Páscoa, entre o presunto e o bolo de limão, a máscara da Margarete escorregou às 19h43. Ela não tinha sido surpreendida pela cláusula 11. Nem pela cláusula 12. Ela tinha sido surpreendida apenas por mim. Desliguei o celular e deixei a tela virada para baixo no banco do passageiro. Liguei o rádio. Girei o botão até encontrar uma voz baixa e constante, dessas que não exigem nada de você. Era Patsy Cline numa estação em qualquer de Terot cantando I'm Crazy. Eu deixei que ela conduzisse o resto da noite por mim. Naquele momento, era a única voz que eu estava disposta a ouvir. Passei pela placa de entrada de Clarendon Mills. Não fui para casa. Virei à esquerda no semáforo amarelo que piscava sem pressa, como tudo naquela cidade depois das 9 da noite. A estrada até a casa da minha tia levava 10 minutos. Quando cheguei, ela abriu a porta sem perguntar nada. Me olhou uma única vez e já foi direto para a cozinha colocar água para ferver. Era 21h04. As orquídeas na janela pegavam a luz fraca da varanda. A cozinha ainda tinha cheiro de torta de cereja da manhã, só que levemente reaquecida, como memória insistente. Sentei na mesa dela. Apoiei a bolsa. E falei. Contei da pasta. Das 18 páginas em papel grosso. Da palavra família repetida como roteiro ensaiado pela minha mãe. Do tio Dom olhando o próprio gelo derreter como se aquilo fosse mais seguro do que me encarar. Do presunto perfeitamente alinhado, das cláusulas com nomes de marcas, das vitaminas, do controle, do an sem coerção a repetido como piada ruim em documento sério. Contei da cláusula 11. Contei da cláusula 12. Contei do círculo que eu desenhei. Minha tia ouviu sem interromper uma única vez. As mãos dela estavam juntas em cima da mesa. A aliança de casamento que ela nunca tinha tirado mesmo depois da morte do marido refletia a luz fraca do teto. Quando terminei, ela disse apenas: Você fez certo. Fiz? Eu perguntei. Fez. Ela serviu chá para nós duas. Mas isso não acabou ainda, querida. Levantei o olhar. Sua irmã imprimiu aquele contrato em 18 páginas de papel caro. Ela vai precisar que isso pareça a culpa de outra pessoa. Vai precisar de uma história. Ela fez uma pausa curta. Observe o que ela faz até quarta-feira. E o que ela vai fazer? Perguntei. O canto da boca dela mexeu, quase um sorriso. Ela vai tornar público. Ela é filha da mãe dela. Depois, olhou para mim como quem escolhe uma frase com cuidado. E para quem está criando filhas que sabem ler, ensinem elas a ler a página 4 primeiro. Fiquei olhando para dentro da xícara. Eu tirei uma cópia, eu disse depois de um silêncio longo. Antes do fim de semana. No escritório. Sexta-feira. Eu já estava, sentindo que algo ia acontecer. Minha tia sorriu devagar, pequeno, sem surpresa nenhuma. Helena, você sempre foi sua própria tia. Ela não disse mais nada. Mas deixou a frase no ar como aviso. Mais uma movimentação estava vindo. Ela tinha dito até quarta-feira. Foi generosa demais.
Chegou na terça de manhã. Minha irmã esperou 37 horas, o que, dentro do padrão dela, era praticamente disciplina militar. Terça, 7h04. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Minha colega de trabalho, Dileia Paralegal como eu, mandou uma captura de tela. A mensagem era simples: "Isso é sobre você?" Sentei na cama. Abri. Margarete tinha postado um texto longo no Facebook. Não me citava pelo nome. Mas não precisava. Ela falava de uma parente próxima, alguém que ela amava, alguém em quem confiava, alguém que, segundo ela, depois de anos de apoio da família, teria escolhido no momento profundamente doloroso priorizar o próprio conforto acima do sonho familiar. Ela falava de 10 anos de tentativas. Do corpo dela. Da fé dela. E de perdão que ela dizia estar ativamente tentando construir. 31 comentários já apareciam abaixo. 3 primos curtiram o post. Uma mulher chamada Kelsey Marin, do Clube do Livro da Margarete, comentou: "Sinto muito pelo que você está passando." Minha irmã respondeu com um coração vermelho. Minha mãe compartilhou a publicação com uma legenda em cima: "Estamos de coração partido, mas confiamos em Deus." Nenhuma palavra ali era tecnicamente falsa. Nenhuma palavra era honestamente verdadeira. Uma publicação no Facebook não é uma confissão, mas na minha família aquilo sempre foi o mais perto que chegávamos de uma. Fiz café. Li o post 3 vezes. Li os comentários 2. Respirei fundo uma vez só, daquele jeito que você faz quando já decidiu alguma coisa por dentro. Mandei mensagem para Dileia. "Você consegue vir hoje à noite? Preciso de ajuda para redigir um contrato de 18 páginas." Ela respondeu em menos de 20 segundos. "Você quer que eu toque fogo em tudo?" "Não. Eu quero que você me ajude a ir para legal. Chego depois do trabalho. Vou levar Sharpies." Coloquei o celular de volta na mesa. Minha tia Lilian tinha dito até quarta-feira. Ela tinha me dado uma folga de exatamente um dia inteiro. Dileia chegou às 19h15 com uma caixa de canetas pretas e uma garrafa de algo que nenhuma de nós deveria estar bebendo numa noite de semana. A mesa da cozinha virou estação de trabalho. Eu espalhei a cópia que tinha feito na sexta-feira, 18 páginas, papel de qualidade, agora reproduzidas em branco de impressora de escritório, ainda perfeitamente legíveis. Trabalhamos página por página. Nome por nome. Endereço por endereço. Assinatura por assinatura. O timbre do escritório de advocacia. As iniciais do tio Dom. O nome completo da minha irmã. Tudo coberto. Tudo apagado. O que deixamos visível foi o que não podia ser apagado: o texto. As cláusulas. A linguagem. Altruísta. Irrevogável. Critério exclusivo. Interrupção da gestação. $118.427, acrescidos de honorários advocatícios razoáveis. Quando você remove o resto, sobra só a estrutura. E a estrutura fala sozinha. Às 22h40, comecei a escrever o texto que iria acompanhar aquilo. Me limitei a 180 palavras. Não mencionei minha irmã. Não mencionei minha mãe. Não mencionei a família. Escrevi: "Este é um contrato de gestação por substituição que me foi apresentado em um jantar familiar, impresso em papel de alta gramatura, e solicitado para assinatura na mesma noite, sem aconselhamento jurídico independente. Sou paralegal. Reconheço na página 4 linguagem coercitiva. Estou compartilhando este contrato totalmente redigido para remover qualquer identificação, pois acredito que outras mulheres precisam reconhecer esse tipo de linguagem. Leiam a página 4. Dileia leu uma vez. Depois outra. "Helena", ela disse, "isso aqui é o tipo mais educado de destruição que eu já vi." "Obrigada", eu respondi. À meia-noite, tínhamos 18 páginas cobertas de preto. E um único número deixado visível. $118.427. Porque número, na minha experiência, é a única coisa em um contrato que não consegue se esconder. Quarta-feira, 8h da manhã. Publiquei. Facebook primeiro. LinkedIn depois.
e um fórum anônimo de aconselhamento jurídico. Não marquei ninguém. Não citei ninguém. Anexei o PDF redigido. E as 180 palavras. Fiz mais uma xícara de café. Fui trabalhar. Para vocês, mães que em algum momento desejaram tanto um filho que esqueceram que aquele filho era uma pessoa, pausa aqui. De verdade. Só pausa. Por volta das 10 horas, a publicação já tinha 400 compartilhamentos. Às 14 horas, tinha 3.000. Na manhã de quinta, um repórter do Clarendon News Gazette me mandou e-mail. Uma advogada de direitos reprodutivos de Indianápolis compartilhou o post dizendo: "Isso aqui é uma aula sobre por que aconselhamento jurídico independente importa." Um podcast de direito de família de Minneapolis me procurou pelo LinkedIn. Eu não respondi nenhum deles. Passei tudo para Adileia. Ela disse: "Eu cuido da mídia. Você cuida do seu chá." Em Clarendon Mills, os comentários começaram a mudar de tom rápido. Uma mulher chamada Brenda escreveu: "Esse é o contrato que a Margaret Caldwell postou ontem. Eu reconheço o número de $118.427. Não sei o que dizer." Outra comentou: "Eu estudei com a Margaret. Ela é diretora de escola. Isso não pode ser ela." E uma terceira: "É ela sim. Ela falava de fertilização in vitro na reunião da escola no ano passado." O post da Margaret sumiu na quinta tarde. O da minha mãe saiu do ar uma hora depois. O tio Dom me bloqueou em tudo, Facebook, LinkedIn e até Vemo, de forma bastante intencional. Na quinta noite, minha tia Lilian ligou. Só disse uma coisa: "Vou fazer uma torta de cereja no sábado." Naquela mesma noite, minha irmã apagou 7 anos de Facebook. Minha mãe apagou um. Meu celular não parou de vibrar por 16 horas seguidas. Eu não atendi ninguém. Coloquei a chaleira no fogo. Quinta-feira, 18 horas e 47. Bateram na porta. Abri. Trevor estava parado no meu pequeno hall com a mesma roupa que usava para vender equipamentos cirúrgicos para hospitais, calça cinza, polo azul marinho, crachá ainda pendurado no pescoço. Ele tinha vindo exatamente como ia para o trabalho. Ou talvez como sempre foi. Não trouxe nada nas mãos. "Helena", ele disse. Eu não vim pedir desculpa por ela. Não fechei a porta. Também não abri espaço. "Eu vim porque eu devia ter falado naquela mesa", ele continuou. Eu sabia. Na página 3 eu já sabia. Antes da página 3. Ele não me olhava. Estava preso no próprio sapato. Sua mãe escreveu grande parte da cláusula 11, ele disse. Ela disse para Margaret que era alavanca. Que se você tivesse uma saída, você usaria. E a gente precisava fechar essa saída. Naquela noite, eu escrevi a palavra alavanca no celular. Só isso. Escrevi e não fiz nada com ela. Olhei para ele. "Trevor." "Sim. Por que você está me contando isso?" Ele levantou os olhos pela primeira vez. "Porque eu sou casado há 14 anos", ele disse. "E no domingo passado, naquela mesa, eu percebi que não conheço minha esposa." Silêncio. "Obrigado por me contar", eu disse. "Agora você devia contar isso para você mesmo." Ele piscou. "Fala em voz alta depois", no carro, eu continuei. "Não sou eu que preciso ouvir isso." Ele assentiu. Não chorou na minha porta. Só ficou ali por um segundo a mais do que deveria. Ele ficou no corredor da escada. Eu ouvi os passos dele ali por um minuto inteiro. Não fui atrás. Fechei a porta. Girei a tranca. Coloquei a chaleira no fogo como se nada tivesse acontecido. Na sexta noite, Trevor já estava hospedado no Marriott que, na nossa cidade, segundo Adileia, é basicamente a definição geográfica de assumiu. Adileia tinha uma prima que trabalhava na recepção. E Adileia sabia tudo o que acontecia em Clarendon Mills em até 36 horas. Era um talento misturado com vício de cidade pequena e mentalidade de paralegal. E, naquela semana, isso tinha me mantido funcionando. No sábado à tarde, meu celular tocou. Dessa vez não foi mensagem, não foi correio de voz.
Foi ligação. Deixei tocar 4 vezes. Atendi. Helena. A voz dela não estava chorando. Estava cortante. Você destruiu o meu casamento. Eu não sentei. Fiquei de pé na cozinha. A chaleira já tinha esfriado no fogão. Não, Meg. Não me chama de Meg. Margarete, eu corrigi. Eu não destruí seu casamento. Você e a nossa mãe escreveram a cláusula 11. Eu só li em voz alta. Silêncio do outro lado. Longo. Pesado. Você é uma pessoa vingativa, Helena, ela disse. Eu quero que você saiba disso. Naquele segundo, eu pensei em responder. Pensei em listar tudo o que ela já tinha feito com as minhas histórias. Cada jantar em que ela me atravessou em silêncio enquanto minha mãe falava por cima de mim. Cada aperto de mão nervoso do Trevor no Natal, como se eu fosse um obstáculo educado. Mas eu não listei nada disso. Boa noite, Margarete, eu disse. E desliguei. Uma família como a nossa é como massa de torta, mexe demais e quebra tudo, e depois não tem água gelada no mundo que conserte. Eu não me senti vitoriosa. Nem forte. Eu me senti cansada daquele tipo específico de cansaço que só aparece depois de você finalmente fazer algo que adiou a vida inteira. Despejei água quente no saquinho de chá. Pensei, não, Meg, você que colocou a cláusula 11 na página 4. Eu só segurei uma caneta. Antes de eu te contar o que meu pai disse naquele domingo, a primeira coisa honesta que eu ouvi dele em 41 anos, eu preciso te dizer algo. Se alguém na sua vida estiver tentando tornar impossível você dizer não a um contrato, culpa ou uma versão da sua história escrita por eles, você pode ler devagar. Você pode devolver. Você pode sair. E se essa história estiver te ajudando a segurar a própria coluna no lugar hoje à noite, fica por aqui. Ainda falta uma coisa. Domingo, exatamente uma semana depois da Páscoa. Meu pai apareceu no meu apartamento sozinho. Sem casaco. Sem minha mãe. E isso já era errado por si só. Meu pai não aparecia sozinho em lugar nenhum. Não em 11 meses. Não nos 4 anos antes disso. Eu abri a porta. Deixei ele entrar. Mostrei o sofá. Fiz café. Ele sentou com as mãos apoiadas nos joelhos, daquele jeito rígido que ele tinha na igreja. Eu li o que você publicou, ele disse. 3 vezes. E sua mãe ficou me dizendo a semana toda que você estava sendo ingrata. Eu só olhei para ele. Helena, ele repetiu. Mas não levantou a voz. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava chorando. A voz dele tinha um tremor pequeno, mas verdadeiro, nada encenado. Eu apenas assenti. Por 41 anos, ele disse. Eu não respondi. Não havia resposta útil para aquilo. Ele ficou olhando para o café como se fosse mais fácil do que me encarar. Hoje à noite, ele continuou, eu vou dizer para sua mãe que não vou mais sentar numa mesa onde algo como aquela pasta seja permitido. Eu quero que você saiba disso. Eu quis te falar antes de falar com ela. A gente ficou em silêncio por uns 11 minutos. Eu contei. Foi a conversa mais longa que já tive com meu pai na vida inteira. O verão chegou devagar. Meu apartamento ficou iluminado até quase 9 da noite. Eu comecei a aprender a fazer pão no começo ruim, depois só um pouco menos ruim. Uns 3 meses depois da Páscoa, meu pai saiu do quarto do casal. Não saiu de casa. Só trocou de cômodo, foi para o quarto de hóspedes que até então era o da costura da minha mãe. Ela não comentou. Ele também não. Minha tia Lilian passou a aparecer todo domingo no meu apartamento. Sempre com orquídeas numa mão e uma torta na outra. Ela regava minhas plantas sem perguntar. Trazia mudas novas como se aquilo fosse o normal da vida. Minha irmã simplesmente desapareceu do mapa. Não postou mais nada. Não ligou. Em junho, o conselho da escola Eastview Elementary, onde ela era diretora, decidiu seguir uma nova direção para o próximo ano letivo. Pais, na reunião de abril, tinham levantado preocupações sobre a publicação nas redes sociais. O conselho não citou meu nome. Não citou contrato nenhum.
Não citou nada diretamente. Só não renovou o cargo dela. Eu não comemorei. Gente que publica um pronunciamento não quer conversa. Quer a última palavra em negrito. A última palavra da minha irmã acabou sendo o silêncio depois de perder o público dela. Minha mãe ligou uma vez. Uma mensagem de voz de 11 segundos. Espero que você esteja feliz, Helena. Eu apaguei sem responder. Não existia resposta para aquela frase que não me custasse alguma coisa. Num sábado de agosto, Adileia me levou para comemorar meu aniversário. A gente sentou numa cabine de uma lanchonete na estrada 29. Ela comeu torta. Eu comi também. No meio da última mordida, ela perguntou, como quem não estava dando muita importância. Helena, você já pensou em adoção? Eu estava há 11 meses esperando alguém me fazer a pergunta que eu mesma não tinha permissão de fazer. Em setembro, comecei o processo pelo condado, acolhimento para adoção. A assistente social se chamava Joanne Reynolds, 53 anos, ex-orientadora escolar, mãos quentes e uma caneta que fazia clique enquanto ela pensava. Eu preenchi todos os formulários 2 vezes. Li cada documento 3 vezes. Li as políticas de acolhimento com a mesma atenção que eu teria dado a uma cláusula 11. Sem atalhos. Sem confiança cega. Contei primeiro para minha tia Lilian. Ela chorou. Minha tia Lilian não chora. Chorou na pia da cozinha, com um pano de prato na mão, e depois disse: Vou precisar colocar uma prateleira nova para as orquídeas. Contei pro meu pai depois. Ele disse: Eu vou em todas as consultas que você me deixar ir. E eu não deixei ele ir em todas. Deixei ele ir em 3. Já era suficiente. Eu contei para Adileia. Ela só respondeu: Eu já sabia. Já estou comprando berço. Não contei para minha mãe. Não contei para minha irmã. Aquela parte da família que um dia tentou alugar o meu corpo não ia receber nenhuma informação sobre a filha que eu estava tentando encontrar. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a palavra não. Não é uma frase completa. Não precisa de rodapé. Não deve explicação longa, nem torta de forno, nem cartão de Natal com mensagem ensaiada. Na minha experiência, quem exige justificativa para um não nunca ia aceitar nenhuma justificativa de qualquer forma. Então, aos 41 anos, com meu próprio apartamento e meu próprio nome de volta, eu parei de explicar. No meio do processo do estudo de adoção, a Joanne me perguntou: Helena, você tem uma rede de apoio? Eu pensei nas orquídeas na janela da minha tia Lilia. Tenho uma pequena, mas é a certa, eu respondi. Ela escreveu aquilo. 14 meses depois da Páscoa. Uma terça-feira de junho. Sala comunitária do serviço do condado, segundo andar, carpete cinza cansado, luz de fim de tarde entrando pelas janelas do oeste. Ela tinha 3 anos. Vestia um vestido rosa com um botão faltando. Os sapatos tinham marcas brancas na ponta, bem gastos. O cabelo estava em 2 tranças tortas feitas por uma mãe adotiva temporária chamada Carol, uma mulher que tinha trançado mais cabelos na vida do que qualquer pessoa que eu já conheci, e que depois ainda me mandaria a primeira foto da minha filha meses depois. A assistente dela era Joanne. Ela estava ali com aquela mesma expressão de quem lê uma planilha e decide se tudo bate ou não. Eu tinha levado um girafa de pelúcia. Passei uma semana deixando ela no banco do passageiro do meu carro, como se aquilo precisasse de preparo emocional. Comprei numa loja de segunda mão em Bloomington. Fiquei quase 1 hora tocando bichos de pelúcia, pegando, devolvendo, como se um deles fosse me escolher de volta. A girafa tinha o pescoço mole e um olho levemente torto. Me ajoelhei, sem chegar muito perto. Ela me observava. Oi, eu disse. Eu sou a Helena. Eu trouxe uma girafa para você. Você gosta de girafas? Ela olhou para a girafa. Depois para mim. Depois para a pergunta. É macio, ela disse. Eu sei, eu respondi. Foi nossa primeira conversa. Ela pegou a girafa pela orelha. Não sorriu exatamente. Foi mais um movimento pequeno de boca, nem sorriso, nem ausência dele. A Joanne me olhou. Os olhos dela estavam úmidos, mas ela não disse nada.
Só clicou a caneta uma vez. Eu ainda não sabia que, em outubro, ela ia me chamar de mãe. Eu ainda não sabia que, no Natal, eu não ia mais lembrar como era o silêncio do meu apartamento. Eu só sabia que, sentada naquele carpete gasto, diante de uma criança avaliando uma girafa de pelúcia como se aquilo fosse uma decisão séria, alguma coisa que eu nunca tinha tido permissão de esperar finalmente estava começando a acontecer. Enfim. Janeiro. 21 meses depois da Páscoa. Tribunal do Condado, segundo andar. Juíza Marbel Hartwell presidindo uma mulher de uns 65 anos, cabelo prateado preso atrás, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Ela já tinha feito 3 adoções naquela semana. A nossa era a última da tarde. Na pequena sala de audiência estavam presentes, eu, Leona, 3 anos e meio, com um vestido amarelo que nunca tinha sido usado antes e sapatos brilhantes que ela ficava olhando como se ainda não confiasse neles, minha tia Lilian, agora com 73 anos, de casaco de lã na cor de um ovo de sabiá, meu pai, Richard Barret, que tinha vindo dirigindo sozinho, Adileia lá atrás com uma câmera no colo. Joanne, a assistente social, tinha ido embora. Carol, a mãe adotiva temporária, tinha pedido para estar lá e não estava. Ausência bem marcada. Minha mãe, minha irmã, o tio Dom, nenhum deles foi convidado. Nenhum deles tentou vir. A juíza falou com calma, daquele jeito que juízes usam quando já fizeram adoções o suficiente para saber que aquilo ali é um tipo de documento sagrado disfarçado de papelada. Ela se inclinou para Leona. Você está pronta para se tornar oficialmente Leona Barret? Leona sentiu bem séria. Sim. A juíza sorriu. Assinou. Adileia tirou uma foto que ainda está na minha geladeira até hoje. No corredor, depois, minha tia Lília me entregou um pequeno vaso com uma orquídea branca. Ainda sem flores. Só um botão verde fechado, esperando. Ela vai precisar de uma só dela, minha tia disse. Meu pai pegou a Leona no colo. Foi a primeira vez em 8 anos que ele pegou um neto. As mãos dele estavam cuidadosas nas costas dela. Ele disse: Oi, minha neta. Ela encostou o rosto no ombro dele. Eu olhei para minha tia e falei baixo. Eu fiz o oposto do que eles queriam. Eu virei mãe sem eles. Ela apertou minha mão. Não, querida, ela disse. Você virou mãe por causa do que você recusou. Não é a mesma coisa. Eu não respondi. Só segurei o vaso da orquídea. E vi meu pai balançando minha filha devagar no corredor iluminado. Na Páscoa, eu tinha sido tratada como um possível meio. Em janeiro, eu era mãe de alguém. Um sábado de manhã, 3 meses depois do tribunal. Minha cozinha. O sol entrando pela janela da pia, como sempre fazia todo sábado há quase 3 anos. A chaleira no fogo. Um vestido amarelo novo pendurado num gancho perto da porta dos fundos, pros dias em que ela decidia usar de novo. Leona estava na mesa com um livro infantil sobre um coelho marrom que perde um sapato, encontra e coloca de volta. Ela narrava a história para si mesma com aquela seriedade absoluta que só criança tem quando está tentando dar ordem ao mundo. A orquídea que minha tia tinha dado estava na janela. Tinha florescido. E ia florescer de novo. Eu despejei água no saquinho de chá. E pensei em cláusulas. Pensei em pastas. E em tudo que já tinha sido fechado, e reaberto do jeito certo. Eu pensei em lustres comprados para funerais. Em salas de jantar onde uma mulher come sozinha de um lado da mesa enquanto 4 pessoas ocupam o outro lado como se aquilo fosse normal. Pensei na minha tia, que guardou uma frase dentro dela por 53 anos e só então conseguiu dizer em voz alta e ainda teve tempo de ver uma sobrinha escolher não repetir a mesma história. Uma mulher gentil não é uma mulher frágil. É uma mulher que, todos os dias, decide conscientemente não virar aquilo que a machucou. Eu escolhi isso aos 41. E continuo escolhendo todas as manhãs. Se essa história te encontrou em algum lugar hoje à noite, se você já recebeu uma pasta, uma culpa embalada, ou uma versão da sua vida escrita por outra pessoa, eu fico feliz que você tenha ficado até aqui. Deixa um comentário com o nome da mulher na sua vida que te ensinou a ler a página 4 primeiro. E se ainda não se inscreveu, pode se inscrever.
Tem outra história te esperando na descrição sobre uma sogra, um dia de ação de graças e um conjunto de chaves que eu não devolvi do jeito que esperavam. Volta amanhã. Eu vou colocar a chaleira no fogo.